Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Muito prazer. Olá, Simone, que bom te ver, menino. Deus te abençoe. Muito bom te ver. Meus irmãos, estamos aqui novamente na casa de Deus. Hoje pela manhã falamos sobre o tema do mês, que é a família. E hoje nós encerramos o nosso mês da família, nesse domingo, dia 28 de maio. Douglas, dá uma bola lá para mim no som, por favor, está dando um pouquinho de microfonia. E então hoje, nesta manhã, falamos sobre o mito da família perfeita. Ninguém, afinal de contas, tem uma família perfeita, nem mesmo aquelas pessoas cujas vidas estão retratadas na Bíblia. Eu tenho dois anúncios apenas que eu vou dar hoje, são os mesmos que eu dei pela manhã. Na verdade, acaba sendo um só. Domingo que vem, às 5h40, tem reunião da nossa MCM e também dos homens. Os homens da igreja estarão se reunindo às 5h40 na semana que vem, e também as irmãs. Douglas, tira um pouquinho do agudo. Acho que tirando um pouquinho do agudo funciona melhor. Viu? Falei que era ele. Olha ele aí. Se não tem as manhas, não entra não. É a instrução do profissional. Agora ficou muito bom. Obrigado, irmão. Obrigado pela bênção. Rosimar está me lembrando aqui, sábado que vem, primeiro sábado de junho, popularmente conhecido como dia 3 de junho, nós vamos ter o nosso almoço da família da 22. Veja bem, não é o almoço da família 22, é da família da 22. Por favor. Então, no próximo sábado, qual é o horário marcado hoje? A partir do meio-dia. O pastor gosta de almoçar cedo. Por favor, venha no meio-dia. Amém. Eu digo amém. Que passar dia seja de procedência maligna. Meio-dia, meio-dia e meio. É isso. Então venha. A gente vai ter o famoso juntando as panelas. Fechamos a lista, Rosimão? Qual item que falta? 1 quilo de carne assada. Tá bom. Eu vou orar pela carne assada, hein, Letícia? Não, está falando assim, eu não sei fazer não, mas ela sabe do que eu estou falando aqui. Eu não gosto de carne assada, então. Mas tá bom, irmão, tá bom. Vamos orar pela carne assada, porque nem só do que eu gosto de liberar o homem, né? Vamos receber nessa noite. Estou aqui brincando com os irmãos. Está chegando aqui o nosso irmão pregador dessa noite, pastor Rafael Braga. Ele é o pastor da Igreja Batista Palmeiras, em Niterói. Vocês da última vez viram o pastor Rafael aqui num bate-bola aqui, lascado, né? O pastor Dani Nelson pregando em inglês e ele traduzindo, e o pastor Dani Nelson só hello, is it me looking for, não sei o que, o pastor Rafael, oi. Não. Falou bem, estou brincando com ele. Falou muito bem, fez a tradução simultânea, nota 10, viu? Sua mãe está aí, não vou cortar a nota dessa aqui. Falou muito bem. Foi bom mesmo. Então vamos a Deus pela presença aqui do pastor Rafael. Pastor, o púlpito é seu. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, abençoado seja, Pai, este culto dessa noite pela tua presença. Unge teu servo, que ele possa nos abençoar com uma palavra vinda do teu altar para nós aqui nessa noite. Abre nossos corações e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As suas amês, Senhor, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de pedir que ficasse em pé minha esposa, com essa aí, essas crianças maravilhosas. Minha esposa Eliane, meu filho está dormindo ali, o Estevão, tem 5 anos. E a minha mãe também está aqui me acompanhando hoje. Minha esposa Eliane, pode ficar de pé, você é muito alta, sabe? E a minha mãe congrega na igreja presbiteriana Buena, lá da região oceânica, mas foi ministro de música da igreja batista durante muitos anos, né? Muitos anos, vamos falar quantos anos? Muitos anos. É ela que está falando, só vou ficar quieto.
Mas, irmãos, obrigado pelo convite, desde já, pastor Felipe, né? Obrigado pelo convite. Mas o rapaz do som, a minha voz é muito fechada, então a minha, se ele quiser abrir um pouco, de repente, vou tirar um pouco só do grave, deixar o médio, não sei. Aí esse acaba ali. Se os irmãos estão me entendendo bem, não precisa, tá? Bom, meus irmãos, esse mês é mês da família, né? Nas nossas igrejas, nas igrejas batistas, de uma forma geral, se fala sobre família nesse mês. E é interessante que o pastor falou, né, vocês abordaram aqui a questão do mito da família perfeita, né, pela manhã. E a aplicação que eu vou trazer hoje, ela começa falando exatamente sobre isso também, né? Nós vivemos no tempo das redes sociais, do Facebook, do Instagram, das postagens, né? E aí, nas redes sociais existe aquela família perfeita, né? A gente só posta os momentos bons, né? Aquela última viagem que a gente fez, com aquela paisagem atrás, a família abraçada, né? Esse momento todo mundo posta na internet, né? Agora, o dia a dia é diferente disso, nós sabemos, né, irmãos? Talvez ali naquela viagem você tirou aquela foto ali, mas que saiu daquela foto ali já brigou para alguma coisa que aconteceu ali no restaurante. Às vezes você tira uma foto maravilhosa, quando você vira ali, teu filho virou o negócio todo prato, cheio de comida, com bebida, o garçom tropeçou, e aquela foto ali está perfeita. Mas segundos depois ali o crente desandou, aí a esposa discutiu com você, que você não está olhando o menino, você que não está, aí pronto. Mas na foto, isso não sai. Né? Na foto está tudo bem, oh, que beleza de viagem. Né? Mas a realidade, meus irmãos, qual é a realidade da gente, né? De um casamento? É a dificuldade do relacionamento entre o casal, é a dificuldade de se educar filhos, porque eu falo, eu amo meu filho, mas ele testa a minha paciência. Ele é um ótimo menino, ele não é um menino ruim não, mas tem horas que testa a minha paciência. O que mais também? Contas, né? Financeiro, sempre afeta o relacionamento familiar. Os outros parentes não são necessariamente ali a sua esposa, seu filho, mas, né? Parentes que afetam às vezes também o nosso relacionamento, porque a gente sabe que casa não casa só uma pessoa, casa com a família, né? Então, a realidade do dia a dia da família é muito diferente das fotos, das redes sociais, da família, como foi falado aqui, né, do mito dessa família perfeita. Eu falo assim, que se a família de vocês é como a minha, ela não é perfeita. Vocês passam também por dificuldades como a gente também passa. E ontem eu peguei lá na igreja de Juba, o pastor Milton, né, e eles também estavam no congresso de família esse fim de semana. E eu trouxe também uma mensagem lá também, que ela veio exatamente do tema em que eles propuseram, acho que propuseram um tema interessante lá, que é lute pela sua família. E aí, meus irmãos, eu estava pensando, sabe, quando eu estava nessa semana pensando o que eu ia trazer, né? Porque eu ia pegar sobre família lá, na minha igreja também hoje pela manhã, e aqui hoje à noite. E aí esse tema lá que eles propuseram, né, lutar pela sua família, lute pela sua família. Na sexta-feira à noite eu estava lavando louça em casa, e aí eu comecei a pensar nesse tema, e interessantemente, né, essa semana não foi uma boa semana para a gente lá em casa, como família. Nós não estávamos num bom momento. Eu tinha discutido com minha esposa, a gente não estava se falando legal. O Estevam, essa semana, ele fez algumas coisas lá que eu tive que dar uma repreenda assim, forte nele. Então, assim, né, quem é pai sabe, a gente sofre por ter que disciplinar o filho. Então, assim, eu amo muito meu filho, mas ele fez coisa que me deixou chateado. Eu não gosto de ter que brigar com ele, ter que botar ele de castigo, mas eu tive que fazer. Então, realmente não foi o mito da família perfeita essa semana para mim, não. Eu estava pensando, eu tenho que pregar 3 vezes esse fim de semana sobre famílias. E aí, enquanto eu estava ali lavando aquela louça, né, uma coisa que a gente faz
Sempre, né? Família é isso, coisas, tarefas diárias, responsabilidades diárias. Eu estava pensando ali, por que lutar pela família? Por que continuar lutando pela família? Por que nós devemos fazer isso? Porque antes de a gente entender o como, a gente precisa muito ouvir pregações sobre como, né? Como fazer, como cuidar da família, como você deve cuidar da sua família. Mas é difícil de ver uma pregação do porquê. Por que a gente deve fazer isso? E eu pensei, eu quero falar sobre isso. Por que nós devemos lutar pelas nossas famílias? Muitas vezes pode ser que já tenha passado pela sua cabeça, como é o pensamento do mundo, melhor largar tudo e recomeçar. Esse cara, eu não já compromisso com nada, eu vou largar esse cara, eu vou arrumar outra pessoa. Essa mulher é muito chata, ela só me ama, eu vou largar isso aí, vou voltar a viver minha vida, eu não tinha que dar satisfação a ninguém. É isso que o mundo nos incentiva a pensar. Então, por que, meus irmãos, nós deveríamos lutar pelas nossas famílias? E aí, com certeza, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, eles têm muito a falar sobre isso. Eu não estou falando contra, não, tá? Faço questão de afirmar aqui, eu não estou falando contra, não sou contra o psicólogo, não é isso, não. Se for um psicólogo cristão, né? Cristão. Quando um psicólogo aí me engana, eu falo, não vai não. Procure um psicólogo cristão, porque você realmente saiba que ele é firmado na palavra. Porque a gente vê aí que os psicólogos estão ajudando as pessoas. Eles não querem saber do casamento da pessoa. Eles querem saber, você é feliz, não é? Essa é a grande pergunta. Só que o que Jesus nos fala? A gente vai ver o que Jesus nos fala. Vamos abrir aí em Marcos 10, de 1 a 9. Marcos 10, de 1 a 9. A minha versão aqui está na NVI, tá? Não sei se você... já está aí. Uma coisinha boa é essa televisão assim voltada para a gente. Lá na igreja a gente tinha, não sei nem por que tiraram, botar de volta o sinal, isso é muito bom. Marcos 10, 1 a 9 diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e ele, segundo o seu costume, a ensinava. Alguns fariseus aproximavam-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Agora presta atenção, meus irmãos, versículos 6 a 9, tá? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém se separa. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, que o Senhor abençoe, Pai, essa noite aqui, onde mais uma vez vamos refletir, Deus, na Tua palavra, Deus. Peço a Deus que Tu venha, Senhor, usar minha vida como um veículo, Pai, de bênção sobre a vida de cada um aqui essa noite, a começar em mim, na minha família, Pai, se estendendo a todas as famílias aqui representadas, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse versículo a gente pode ver que Jesus está respondendo basicamente a pergunta que eu propus para vocês aqui no início. Porque aqueles homens estavam perguntando o quê? De que forma eu posso me livrar do meu casamento? De que forma eu posso abandonar minha família? Existe uma brecha para que eu possa fazer isso? Em outras palavras, eles estavam perguntando a Deus: por que eu deveria continuar no relacionamento? E a resposta de Jesus é interessante. Ela nos ensina quatro. Lógico que podem ter mais lições aqui, né? Eu separei 4 para nós refletirmos, do versículo 6 ao 9. E a gente vê no versículo 6 o que? Jesus respondeu o que? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Mas no princípio da criação, Deus os fez
com poder. O primeiro motivo para você lutar pela sua família é porque a família foi plano de Deus. A família foi plano de Deus, meus irmãos, antes até da queda. Na verdade, assim que Deus criou o homem, Ele percebeu que ao homem faltava alguma coisa. Faltava alguém que o completasse. E Ele criou então uma mulher. E criou uma mulher diferente do homem. Fisicamente diferente. Emocionalmente diferente. Mas que ambos se completam. Ambos têm perfeita união, um perfeito encaixe, até fisicamente. Um foi feito para o outro, e o outro para um. Então, desde o início da nossa criação, Deus nos fez macho e fêmea, para que nós juntos nos completássemos e procriássemos, nos multiplicássemos, enchêssemos a terra. A sociedade atual, ela quer desconstruir essa ideia bíblica. Eles querem inventar outros tipos de família, né? Outros tipos de família. Família de duas mães, de dois pais. O filho não é mais filho, é o cachorro. O cachorro agora é filho. Né? O pet agora é filho, né? Então, assim, o mundo hoje quer tirar a ideia do pai, do homem, da mulher unidos, criando uma família. Eles colocam a família o quê? Como opressora. Já ouviram falar isso, essa expressão? A família é opressora, a família é tóxica. Lá perto da minha casa, numa parede assim de esquina, tinha uma pichação assim, escrito assim. Isso foi na época das eleições aí, picharam assim: a família é opressora, abaixo a família. Bem grande assim, com letras vermelhas. A gente sabe de onde vem essa ideologia, esse pensamento. Essa coisa, esse liberalismo que está no mundo, que quer acabar com a noção de que Deus fez homem e mulher, e lá no Éden os fez com um propósito. Negar esse propósito, negar, eles falam que a gente nega a ciência, né? Eu falei para a igreja o seguinte: vocês repararam já, antigamente o pessoal falava que os crentes eram tontos, né? Assim, eram... Por quê? Porque eles não criam na ciência, lembra disso? Tudo era ciência, né? Ah, mas Darwin, evolução, não sei o que lá, como é que o homem veio a mulher veio de Adão, essa conversa fiada, vocês creem em superstições. Vocês pararam para reparar que você não ouve mais isso? Para para reparar, você tem ouvido isso na mídia? Eles nem falam mais de evolução na mídia mais. Sabe por quê? Porque a própria teoria da evolução que eles defendiam como ciência diz o quê? Que o homem e a mulher, o macho e a fêmea, foram criados biologicamente dessa forma, cientificamente dessa forma, para procriarem. E qual é o maior desejo da evolução? É a espécie se manter. E essa ideologia que eles fazem hoje em dia, quem sabe que homem com homem, mulher com mulher não dá filhos, é totalmente contrário à ciência. A gente sabe que essa história de que eu nasci assim, mas eu me sinto outra coisa, isso aí não tem nada a ver com a biologia da ciência. Nada disso tem a ver com a ciência. Eles já não criticam mais a gente porque nós acreditamos na Bíblia. Agora eles criticam a gente por quê? Porque a gente é retrógrado, a gente é intolerante. E na mente deles, família eu nem sei o que é. Família para eles é sei lá o que é. Mas para Deus, é o plano que Ele fez lá no Éden, ao colocar o homem e a mulher um do lado do outro. A família que Deus criou, ela não é tóxica. Ela é a base da sociedade. E é por isso que a nossa sociedade hoje está se destruindo. Porque estão quebrando essa base. O texto que fala sobre divórcio, quantos e quantos casamentos, até dentro da igreja, desfeitos, crianças traumatizadas, crianças sendo criadas com uma ideia totalmente errada. Eles não aprendem o que é fidelidade, eles não aprendem o que é compromisso.
Porque são criados por pais que não levam isso a sério. Família é plano de Deus, é a base da sociedade. Em segundo lugar, aí no versículo 7, Jesus fala o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O segundo motivo que Jesus nos dá aí para nós não abandonarmos a nossa família, para nós não desistirmos, é que família é compromisso, é responsabilidade. O casamento é um compromisso, é uma responsabilidade. Deixar pai e mãe e se unir a uma pessoa. Enquanto você está ali com seus pais, solteiro, você vive sob a liderança dos seus pais. A partir do momento em que você casa, você sai desse ambiente e você passa a você ser responsável pelo seu lar. E meus irmãos, não é isso que a gente faz no dia do nosso casamento? Quando a gente vem aqui no altar, ou até mesmo lá no cartório, né? Quem casou de civil, o que a gente faz? A gente faz os votos, nós fazemos votos, aquela pessoa também presente. Nós colocamos um anel no dedo e nós assinamos um documento diante da sociedade, diante das testemunhas. Tem que ter testemunha, né? Aquilo ali valer legalmente. Então nós fazemos com esse anel, com os votos, com aquela assinatura, nós estamos fazendo um compromisso, uma aliança, um pacto. O casamento é isso, é um pacto. Isso significa o quê? Quando a gente fala lá na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, né? Em todas as circunstâncias, você está se comprometendo a manter o seu casamento, não importa as circunstâncias. Isso é um voto que você faz. E, meus irmãos, quando nós casamos na presença de Deus, nós fazemos esse voto para outra pessoa, mas nós também fazemos esse voto com Deus. Diante dele nós estamos falando: olha, eu me comprometo a estar do seu lado, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância, nunca te abandonar, nunca te deixar. E quando a gente larga pai e mãe, a gente tem que se tornar responsável pelas nossas atitudes. A gente tem que tomar, realmente, entender, tomar maturidade, ter maturidade. O casamento é preciso ter essa maturidade. É um compromisso. E você não vai largar esse compromisso que você deu a sua palavra. O seu cônjuge é responsabilidade sua. Você é responsabilidade dele. Seus filhos são responsabilidade dos dois. Fugir dessa responsabilidade é pecado contra o seu cônjuge, e fugir dessa responsabilidade é pecado contra Deus. Porque nós vamos ver logo em seguida, Deus é que ratificou essa união. Em terceiro lugar, a gente vê no versículo 8: os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Meus irmãos, quando um casal se une, quando um casal vem aqui, realiza o seu casamento, há a consumação desse casamento, e essa consumação do casamento retrata, a consumação física, ela retrata algo que já aconteceu no interior. Aquela união física onde dois se tornam fisicamente um, retrata, na verdade, algo muito mais profundo que já foi feito na presença de Deus, que é a união das nossas almas. Fala aí que Deus possa ver então uma pessoa. Há um tempo atrás tinha uma mania na internet de juntar nome os adolescentes iriam saber mais sobre isso, né? Mas talvez alguns adultos já pegam alguma coisa disso aí, chipar. Não sei quem já ouviu isso, chipar os nomes. Pegava assim, geralmente o pessoal pegava o nome de dois famosos assim, né? Aí juntava, imagina assim, sei lá, o Brad Pitt se casasse com a Nicole Kidman, aí juntava o nome dele lá,
qualquer famoso aí, ficava fazendo essas coisas assim. Ou então até com o seu namorado, botar no nome e tal. Muita gente, quando vai fazer Facebook, né, do casal, depois que casa, tem uma página só para os dois, né? Mas o que Deus faz com a gente no casamento é muito mais do que isso. É muito mais do que só juntar os nossos nomes. É uma união espiritual. É algo que acontece, meus irmãos, muito além apenas da união física. Porque diante de Deus, Jesus fala, não são mais dois, mas um só. Existe uma frase que infelizmente a gente tem ouvido até no meio evangélico. A frase mais ou menos assim, existem variações, né, dessa frase, mas é um pensamento que fala assim: de filho ninguém se divorcia. Já ouviram falar isso? Alguém fala isso? De filho ninguém se divorcia. O que essa frase quer dizer, meu irmão? Filho é sangue, mas marido, esposa, isso aí, se largar, não tem com ela não, isso aí não é sangue não. Né? Quem já não ouviu essa frase? Infelizmente, às vezes até dentro do meio evangélico tem esse pensamento de que a união entre marido e esposa, ela não é de sangue, ela não é tão importante quanto um filho. Quando diante de Deus, na verdade, todo aquele núcleo familiar é um só, indivisível. Ele não vê esposa, marido, filho, ele vê uma família. O mundo quer o que, meus irmãos? O mundo quer que a gente considere nosso cônjuge um parceiro momentâneo. Um parceiro momentâneo, circunstancial. E você só precisa ficar com ele, ele só precisa ficar com ele enquanto for da sua conveniência. É isso que o mundo tem falado. Mas Deus não vê dessa forma. Deus nos vê como um. Temos que ter compromisso com o nosso cônjuge, compromisso com os nossos filhos. Tem uma figura, né, que os irmãos já devem ter ouvido algum pastor falar sobre isso, das duas folhas coladas. Não sei quem já ouviu isso, né? Acho que muito isso aqui. Você pegar ali uma folha azul, uma folha rosa, passa na cola, bastante cola assim na folha todinha, né? Aí você cola as duas assim uma na outra, deixa secar. Depois você tenta arrancar a folha, as folhas, vê se vai separar e imprime a folha rosa da azul. Não vai. Porque já se tornaram com aquela cola uma coisa. Então, para tirar, para separar aquilo ali, vai rasgar pedaço de um, pedaço de outro. Não vai dar certo. Pense nisso como uma união que Deus faz no casal. Não é uma união baseada no que você escreveu naquele livro do cartório. Essa união é feita diante de Deus. É feita numa realidade espiritual. Isso nos leva ao quarto e último ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, que está no versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Nós precisamos lutar pela nossa família, porque lutar pela família é obedecer ao Senhor. Lutar pela sua família é se submeter a Deus. Jesus está falando aqui, foi Deus que constituiu essa família, porque se foi Deus que uniu, Deus constituiu. Aqueles homens estavam questionando Jesus se eles teriam a autorização para abandonar suas esposas, para deixar suas famílias. E Jesus está categoricamente falando para eles o quê? Não. Vocês não têm essa autoridade. Porque a partir do momento que você está em família, você está casado, essa união foi feita por Deus. E o que Deus uniu o homem e a mulher. Não separe o homem não tem essa autoridade.
E eu pergunto, meus irmãos, se eu perguntasse aqui, quantos aqui querem obedecer a Deus? Quantos aqui querem obedecer a Deus? Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão aqui. É isso? Mesmo que a gente adora cantar, né? Eu também toco lá na igreja, né? Também canto lá, na igreja faz tudo, né? Mas não canta isso com tanta alegria, deve estar no centro da tua vontade, Senhor. É tão bom cantar isso. Ah, Senhor, quero fazer a tua vontade. Quantas e quantas músicas não falam sobre isso? Então, se você quer agradar a Deus, você não vai fazer algo que Ele detesta, vai? Algo que Ele odeia. Que isso, pastor? Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Malaquias 2,16. Então, se você quer agradar ao Senhor, você não vai abandonar a sua família, porque Deus detesta quem faz isso. Ele odeia. Quando a gente desiste da nossa família, quando a gente joga a toalha, a gente está desobedecendo, está magoando não só aquela pessoa, mas a gente está fazendo isso com Deus. Então há uma incompatibilidade entre você querer fazer a vontade de Deus, você querer agradar a Deus, e você querer se separar. São coisas incompatíveis. Aqueles homens perguntaram: Jesus, eu posso? Jesus falou: não. Só Deus pode. E Ele não vai fazer isso, porque se Ele uniu, Ele vai desfazer o que Ele fez. Terminando, meus irmãos. O mundo tem gritado para nós. O mundo tem gritado para a igreja. Tem gritado para os crentes. O que importa é você ser feliz. Essa é a mensagem do mundo. Que vem de onde, meu irmão? Do maligno. É a mesma voz que falou lá a Eva, lá no Jardim do Éden. É a mesma que fala a mesma conversa fiada hoje. O que importa é você colocar você na prioridade, a sua felicidade, o seu bem-estar. E aí cada vez nós vemos o quê? Mais e mais pessoas que não querem se casar, mais e mais pessoas que deixam para ter filhos na idade já bem mais avançada. Por quê? O que o mundo fala? Família é tóxico. O que é importante? Você, a sua carreira, seu sucesso financeiro, a sua felicidade, a sua liberdade. Família é opressão. É isso que o mundo tem falado. E muitos crentes estão engolindo essa história. Mas não é isso que Jesus fala. E se nós vamos lutar pela nossa família, meus irmãos, nós precisamos entender que família é plano, propósito de Deus, que é um compromisso que nós assumimos diante dele quando a gente deixa nosso pai e nossa mãe. É uma união muito mais do que física, porque dois se tornam um a nível espiritual diante de Deus, e também porque é um ato de submissão e obediência à vontade de Deus. Mas o amor, pastor, o amor não é o grande motivo para a gente lutar pela nossa família, não é. Qual amor? O amor do mundo, né? O amor do Zezé de Camargo e Luciano, aquela música, né, que todo mundo conhece, é o amor que mexe com a minha cabeça. Não, esse amor não. Porque passa uma mulher ali, mexe com a sua cabeça, passa outra ali, mexe também. A nossa beleza é tão bonito ver dois jovens se casando, né, pastor? Um dia a gente já pensa assim, né? Tão bonito ver dois jovens ali entrando no altar, no auge da sua beleza, né? É bonito. Mas isso vai passar. Isso vai passar. E não é esse amor que vai sustentar o casamento. Qual é o amor que vai sustentar o casamento? É aquele que Paulo fala, 1 Coríntios 13. É o amor que tudo suporta. É o amor que passa pelas dificuldades, é longânimo, é paciente, é bondoso. É esse amor que
vai sustentar o casamento. De onde vem esse amor? Esse amor vem de Cristo. E Paulo também fala sobre isso, porque ele compara o casamento à união entre Cristo e a igreja. Então, o que deve unir você, homem, a sua esposa? O que deve unir você, esposa, ao seu marido? Um compromisso diante de Deus, um compromisso que você fez com aquela pessoa, diante de Deus. Assim como Cristo amou a igreja, e quantas vezes a igreja decepciona Jesus, né? Quantas vezes nós decepcionamos Jesus? E Ele nos abandona? Ele nos dá a carta de divórcio, irmãos? Não. Ele continua nos perdoando, nos acolhendo. E é por isso que nós precisamos continuar lutando pelas nossas famílias. Pelo amor de Cristo, pelo compromisso que temos com Ele e com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Que Deus nos abençoe a fazer isso, que Deus nos abençoe a realmente viver a sua vontade. Porque se família é o propósito de Deus, e se Deus nos vê não mais como indivíduos, pense o seguinte, eu vou citar o meu exemplo. Deus não tem um plano para a minha vida, pastor Rafael. Deus tem um plano para a minha família. Porque se a minha esposa não está comigo, o negócio vai desandar. Então Deus não tem plano para pessoas, Deus tem plano para famílias. Então se você sai da família, você sai do quê? Do propósito. Se você pula fora da família, você pula fora do propósito, porque Deus tem um propósito para as famílias. Então se nós queremos viver a vontade de Deus, e se nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós vamos persistir, nós vamos, no meio das dificuldades, ter a mentalidade de Cristo e não a mentalidade do mundo, e nós vamos lutar pelas nossas famílias. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Obrigado porque verdadeiramente Jesus é maravilhoso, Pai. As suas palavras são tão sábias, ó Deus. Aqui em pouquinhos versículos que nós lemos, Jesus fala tanta coisa. Então, obrigado, Deus, pela sabedoria que a tua palavra nos dá. Pai, transforma os nossos corações, Pai, corações quebrantados, moldados pela tua palavra, Senhor. Tira da gente, Pai, todo o pensamento que o mundo tenta incutir na nossa cabeça, nas nossas famílias, ó Pai. Tira da gente toda a noção errada que o mundo tem tentado implantar na mente dos crentes, ó Pai, nas nossas mentes. E renova, Pai, a nossa mente com a tua palavra, com o entendimento, Senhor, de como o Senhor vê família, como o Senhor vê o relacionamento familiar, Pai. E nos ajude, Pai, a mesmo em meio às dificuldades, lutar pela nossa família, que a nossa família esteja firmada na rocha e não na areia. E quando vierem as tempestades, nós vamos prevalecer, não por nós mesmos, mas pela tua graça e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Muito boa essa palavra, encerrando o nosso mês de família. E o pastor Rafael, eu vou te contar um caos agora. Porque o pastor falou sobre luta na família, né? A luta, e eu estava aqui me lembrando, você falou no final da história aqui sobre o amor ágape, que é o que vai sustentar, porque tem só certas horas na vida da família que, como diz o povo aí, só Jesus na causa, né? É o amor ágape que segura ali. E eu estou me lembrando de um caso que eu escutei quando eu era garoto, minha mãe talvez se lembre, pastor Vitor, contando da história. Porque essa luta pela família, às vezes a gente parece que vai perder. E essa família que ele contou já estava no último round da luta. E já estava indo à lona. E ele conversando com o marido, e o marido dizia peremptório: eu não amo mais, não consigo amar a minha esposa. E ele disse que Deus às vezes faz umas coisas loucas com a gente, né?
Estava outro dia assistindo uma palestra do pastor, reitor do meu seminário, e ele dizia assim: pastores são loucos, todo pastor é louco, porque seguir o chamado de Deus tem que ser louco. E o pastor Vitor deu uma de louco nesse dia, que ele falou assim para o cara: você não consegue amar a sua esposa? Não. Você ama o Senhor Jesus? Eu amo. Você segue o que o Senhor Jesus determina? Sim. Você sabia que o Senhor Jesus determina que você ame os seus inimigos? E o cara disse: onde é que você quer chegar com isso? Ame a sua esposa, mesmo como se fosse um dos seus inimigos. Irmão, eu não sei, só sei que foi assim. Foi daí que ele puxou o fio da meada e a coisa entrou de novo nos eixos. Então, às vezes, Deus usa mesmo as coisas loucas para fazer com que as sábias saiam de cena e a coisa funcione. É preciso lutar pela família e sem desistir. Sem desistir. Deus te abençoe, pastor Rafael. Obrigado por essa palavra. Vamos louvar o Senhor então?